Meu nome é Padre Heitor Bragança, e fui algemado pela Polícia Federal no meio da procissão de Nossa Senhora Aparecida, diante de 50.000 fiéis. Era 12 de outubro, eu carregava o andor da padroeira pelas ruas de Aparecida do Norte quando agentes surgiram entre a multidão e gritaram: Padre Heitor Bragança, você está preso por lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. As pessoas começaram a gritar. Algumas tentaram me defender, outras jogaram pedras nos policiais. Eu soltei o andor e caí de joelhos, não por resistir à prisão, mas porque finalmente havia chegado o dia que eu tanto temia. Fui arrastado algemado enquanto a imagem de Nossa Senhora continuava sendo carregada pela multidão, como se ela seguisse seu caminho independente da minha queda. As câmeras de TV transmitiram tudo ao vivo. Minha mãe, Dona Zenaide, desmaiou ao ver as imagens. Eu ouvia os gritos, os xingamentos, as orações. Tudo misturado. Metade da multidão me defendia, metade me condenava. Eu não olhei para trás. Não tive coragem. Dentro da viatura, senti o cheiro de suor e metal. Minhas mãos tremiam. Eu rezava baixinho, mas não sabia mais se era oração ou desespero. Os policiais conversavam entre si como se eu não estivesse ali. Um deles disse: esse aí vai virar notícia nacional. E virou. Em menos de uma hora, meu rosto estava em todos os telejornais. O padre das causas sociais. O homem que arrecadava milhões para os pobres. O corrupto de Batina. Durante 10 anos, eu fui o padre mais famoso de Aparecida. Conhecido como o homem das obras de caridade. Arrecadei milhões em doações para supostamente ajudar comunidades carentes, construir creches e financiar tratamentos médicos. Minha foto estava nas capas de revistas católicas. Eu era entrevistado em programas de televisão. Pregava com emoção, falava dos pobres com lágrimas nos olhos. E as pessoas acreditavam. Elas abriam suas carteiras, seus corações, suas vidas para mim. Mas por trás da fachada de santidade, eu era corrupto. Desviava 70% das doações para contas offshore. Comprava imóveis em meu nome. Vivia uma vida de luxo escondida. Apartamentos em São Paulo, carro importado guardado na garagem de um amigo, viagens disfarçadas de retiros espirituais. Eu me justificava dizendo que merecia aquilo, que trabalhava duro, que precisava de conforto para continuar ajudando os outros. Mentiras que eu repetia até quase acreditar. Minha irmã Keila Bragança, contadora que trabalhava comigo, descobriu o esquema há 2 anos. Ela entrou no meu escritório uma tarde de sexta-feira com uma pasta cheia de documentos. Fechou a porta. Olhou para mim com os olhos cheios de decepção e disse: Heitor, você está roubando dinheiro de gente pobre que confia em você. Eu tentei negar. Falei que ela estava confundindo as coisas. Mas ela colocou os papéis na minha frente. Transações bancárias. Comprovantes. Tudo registrado. Eu poderia ter pedido perdão naquele momento. Poderia ter parado. Mas escolhi o caminho mais fácil. Ameacei minha própria irmã. Disse que se ela contasse para alguém, eu a destruiria. Falsifiquei documentos para incriminá-la. Espalhei boatos de que ela estava desviando dinheiro. Usei minha influência na diocese para isolá-la. Keila saiu do meu escritório chorando. Nunca mais falamos. Ela perdeu amigos, foi humilhada publicamente, e eu continuei firme, protegido pela batina e pela fama de homem de fé. Padre Gervásio Lopes, meu mentor de seminário, também desconfiou. Ele era um homem simples, honesto, que dedicou a vida inteira a servir sem esperar nada em troca. Certo dia, ele me chamou para um café e disse: Heitor, eu tenho ouvido coisas. Não quero acreditar, mas preciso te perguntar. Você está fazendo tudo certo com as doações? Olhei nos olhos dele e menti. Disse que ele estava sendo influenciado por invejosos. Que as pessoas queriam me derrubar porque eu tinha sucesso. Gervásio ficou em silêncio. Depois suspirou e disse: Então está bem, meu filho. Vou rezar por você. Mas eu não parei por aí. Usei minha influência na diocese para isolá-lo. Espalhei que ele estava ficando senil, que não tinha mais condições de orientar ninguém. Gervásio foi afastado das atividades pastorais principais. Ele nunca reclamou. Apenas continuou rezando. Enquanto isso, eu me achava intocável. Protegido pela imagem pública. Protegido pela confiança cega dos fiéis. A Polícia Federal investigava há meses. Testemunhas começaram a falar. Documentos foram rastreados. Contas bancárias expostas. Mas o que me destruiu foi a traição de Natanael Figueira,
meu sócio no esquema. Ele fechou delação premiada e entregou tudo. Comprovantes, gravações, confissões. Natanael era o homem que cuidava da parte financeira mais suja. Ele tinha acesso a tudo. E quando a polícia apertou, ele me vendeu sem pensar duas vezes. Fui preso na procissão porque era o momento de maior visibilidade. Uma humilhação pública proposital. Eles queriam que o país inteiro visse. E viram. Na cadeia, fui isolado por segurança. Padres da diocese se recusaram a me visitar. A arquidiocese me suspendeu imediatamente. Recebi uma carta formal dizendo que eu estava proibido de exercer qualquer atividade sacerdotal até nova ordem. Minha mãe, Dona Zenaide, ficou doente. Ela não entendia. Para ela, eu era um filho santo. Um homem de Deus. Ver meu rosto nas notícias, algemado, foi demais para o coração dela. Mas o pior eram os pesadelos. Toda noite, via o rosto de Keila chorando. Via as famílias pobres que confiavam em mim sendo traídas. Crianças sem creche. Doentes sem tratamento. Idosos abandonados. Tudo por causa do dinheiro que eu desviei. Acordava suado, com o coração disparado, e olhava para as paredes frias da cela. Não havia escapatória. Nem nos sonhos. E começaram os sinais misteriosos. Acordava às 3 da manhã com um cheiro de velas de igreja invadindo a cela. Forte. Impossível de ignorar. Olhava em volta e não via nada. Apenas aquele cheiro. Outras vezes, ouvia o som de uma procissão distante. Cânticos. Passos arrastados. Como se milhares de pessoas estivessem caminhando em algum lugar longe dali. Pedi ao guarda para verificar se havia alguma missa ou celebração no presídio. Ele olhava para mim como se eu estivesse louco e dizia: Padre, não tem nada aqui. Só você ouvindo coisas. Certa madrugada, abri os olhos e vi a sombra de uma mulher de manto azul ajoelhada no canto escuro da cela. Não era uma aparição clara. Era apenas uma forma. Uma presença. Fiquei paralisado. Sem conseguir falar. Sem conseguir me mexer. Ela permaneceu ali por alguns segundos, como se estivesse intercedendo por mim em silêncio. Depois desapareceu. Eu me levantei tremendo e acendi a luz. Nada. Apenas a cela vazia. Mas o cheiro de velas ainda estava ali. Eu não contei para ninguém. Achei que estava enlouquecendo. Que a culpa estava me consumindo. Que minha mente estava criando coisas para me punir. Mas os sinais não paravam. Toda semana, algo acontecia. Um cheiro. Um som. Uma presença. Eu tentava ignorar, mas era impossível. Era como se alguém estivesse tentando me mostrar que eu não estava completamente abandonado. Mesmo sendo quem eu era. Mesmo depois de tudo que fiz. Depois de 3 meses preso, tentei me matar. Não aguentava mais. O peso da culpa era insuportável. Rasguei os lençóis e tentei me enforcar na grade da cela. Amarrei o tecido, subi na cama, coloquei o laço no pescoço. Fechei os olhos. Mas o guarda me encontrou a tempo. Ele gritou, cortou o tecido, me puxou para o chão. Eu não lutei. Apenas caí. Passei uma semana na enfermaria, sedado e vigiado. Não falei com ninguém. Não olhei para ninguém. Quando recuperei a consciência, olhei para o teto sujo e me dei conta de algo terrível. Eu passei 10 anos fingindo ser homem de Deus enquanto roubava dos pobres. Usei a imagem de Nossa Senhora Aparecida como fachada para meu crime. Traí minha irmã. Destruí meu mentor. Enganei milhares de pessoas que só queriam ajudar o próximo. Eu não merecia perdão. Não merecia viver. Não merecia nada. Chorei até ficar sem voz, sozinho naquela cama de hospital prisional. As enfermeiras passavam e fingiam não ver. Os outros presos olhavam de longe e riam. Eu era o padre corrupto. O homem que manchou a batina. O traidor que roubou em nome de Deus. E eu sabia que eles estavam certos. Não havia defesa. Não havia desculpa. Eu era culpado. Voltei para a cela uma semana depois. Mais magro. Mais fraco. Mais quebrado. Comecei a passar os dias em silêncio. Não lia. Não rezava. Não falava. Apenas existia. O tempo passava devagar. Cada minuto parecia uma hora. Cada hora parecia um dia. Eu contava as rachaduras no teto. Contava os barulhos do corredor. Contava quantas vezes meu coração batia antes de dormir. Os outros presos me evitavam. Alguns porque tinham nojo de mim.
Outros porque ainda me viam como padre e sentiam vergonha de falar besteira na minha frente. Eu preferia assim. Não queria conversa. Não queria amizade. Queria apenas sumir. Desaparecer. Deixar de existir sem precisar morrer de novo. Na madrugada de 12 de outubro, um ano após minha prisão, caí de joelhos no chão frio da cela. Sozinho. Sem testemunhas. Sem câmeras. Sem plateia. E fiz algo que nunca tinha feito com sinceridade na vida. Assumi minha culpa sem desculpas. Sem tentar justificar. Sem tentar amenizar. Apenas assumi. Mãe Aparecida, eu roubei em seu nome. Eu manchei sua imagem. Eu destruí vidas usando sua devoção como disfarce. Minha voz estava quebrada de vergonha. Saía em pedaços. Eu não mereço perdão, mas peço por aqueles que eu enganei. Que eles não percam a fé por causa da minha maldade. Senti uma humilhação profunda de estar ali. Um padre que precisava pedir perdão por ter profanado tudo que deveria proteger. Fiquei ali, de joelhos, por horas. Não chorei. Não tremi. Apenas fiquei. Como se estivesse esperando alguma resposta. Algum sinal. Alguma coisa que me dissesse que eu ainda tinha algum valor. Mas nada aconteceu. Apenas o silêncio frio da cela. E o peso esmagador da minha própria culpa. Será que Deus também já falou com você no silêncio? No dia seguinte, recebi uma visita inesperada. O guarda abriu a porta da cela e disse: "Padre, tem alguém aqui para você." Eu não esperava ninguém. Minha mãe estava doente demais para sair de casa. Não tinha amigos. Não tinha aliados. Caminhei até a sala de visitas com o coração apertado, sem saber o que encontraria. Era Keila, minha irmã. A mulher que eu traí, humilhei e expulsei da minha vida. Ela estava sentada do outro lado do vidro, com os olhos inchados e uma pasta cheia de documentos no colo. Sentei na cadeira de plástico e peguei o telefone. Ela fez o mesmo. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Eu não sabia o que dizer. Não sabia se ela tinha vindo para me perdoar ou para me destruir de vez. "Heitor", ela disse com a voz trêmula. "Eu passei um ano investigando por conta própria. Descobri que Natanael te enganou também." Olhei para ela sem entender. Keila abriu a pasta e começou a mostrar documentos através do vidro. Transações bancárias. Comprovantes de transferências. Contratos falsos. Ele desviava o dobro do que você imaginava, usando seu nome como laranja. Parte do dinheiro que você achava estar nas contas offshore nunca existiu. Ele te entregou documentos falsos e ficou com tudo. Senti meu estômago revirar. Eu sabia que era culpado. Sabia que havia roubado. Mas descobrir que Natanael me usou como bode expiatório para encobrir crimes ainda maiores foi um golpe inesperado. Keila continuou: "Você desviou cerca de 30% das doações. Natanael desviou os outros 70% e te incriminou por tudo. Ele fez você parecer o único responsável." "Por que você está me contando isso?" perguntei. Minha voz saiu rouca. Keila respirou fundo e disse: "Porque, apesar de tudo, você ainda é meu irmão. E porque eu tive um sonho 5 noites seguidas com uma mulher de manto azul que me dizia: procure a verdade nos arquivos que ele escondeu. Seu irmão é culpado, mas não de tudo." Eu não entendi até que invadi o escritório de Natanael e encontrei isso. Ela mostrou mais documentos. Provas de que Natanael havia falsificado minha assinatura em contratos. Provas de que ele abriu contas em meu nome sem meu conhecimento. Provas de que ele desviou milhões enquanto eu achava que estava desviando apenas uma fração. Eu não sabia se ria ou se chorava. Era culpado, mas não sabia nem do tamanho real do crime. "Eu já entreguei tudo para o seu advogado", disse Keila. "A justiça vai reabrir o caso. Natanael vai ser preso de novo. E você vai ter sua pena reduzida." Olhei para ela com os olhos cheios de lágrimas e perguntei: "Por que você está fazendo isso por mim? Depois de tudo que eu fiz com você?" Keila limpou as lágrimas e disse: "Porque aquela senhora de azul me disse que você precisava cair para se levantar de verdade. E porque, no fundo, eu ainda acredito que existe algo de bom em você." Desliguei o telefone e encostei a cabeça no vidro. Keila fez o mesmo do outro lado. Ficamos ali, separados por uma barreira, mas unidos por algo maior do que a mágoa. Algo que eu não conseguia nomear. Quando ela foi embora, voltei para a cela e chorei de novo. Mas dessa vez não era só desespero. Era alívio misturado com vergonha. Alguém ainda acreditava em mim.
Alguém ainda lutava por mim. A justiça reabriu o caso. Natanael foi preso novamente. Ele tentou negar, mas as provas eram irrefutáveis. O juiz marcou uma audiência de revisão para o meu caso. Eu fui levado algemado até o tribunal. As câmeras estavam lá de novo. Os jornalistas gritavam perguntas. Eu mantive a cabeça baixa. Não queria ser visto. Não queria ser lembrado. Durante a audiência, o juiz analisou os novos documentos. Ouviu o advogado. Ouviu a promotoria. Ouviu Keila, que testemunhou como perita contábil. Depois de horas de análise, ele bateu o martelo e disse: Padre Heitor, você é culpado e vai pagar pelo que fez. Mas alguém está intercedendo por você para que a verdade completa apareça. Sua pena será reduzida de 12 para 4 anos, com possibilidade de regime semiaberto após 2. Ouvi aquilo e não soube reagir. Não era inocência. Não era liberdade. Mas era justiça. Pela primeira vez em muito tempo, senti que algo estava sendo feito da forma certa. Não por merecimento meu, mas porque alguém, em algum lugar, estava intercedendo. E eu sabia quem era. Voltei para a cela com a sentença na mão. Li e reli várias vezes. 4 anos. 2 em regime fechado. Depois semiaberto. Era uma chance. Uma pequena fresta de luz no meio da escuridão. Ajoelhei no chão da cela e sussurrei: obrigado. Não sabia se estava agradecendo a Keila, ao juiz ou a Deus. Talvez aos 3. Cumpri 2 anos de prisão em regime fechado. Foram os anos mais difíceis da minha vida. Acordava cedo, trabalhava na lavanderia do presídio, voltava para a cela, dormia. Todo dia a mesma coisa. Não recebia visitas, exceto de Keila. Ela ia toda semana, sem falta. Levava livros, cartas, notícias do mundo lá fora. Rezava comigo através do vidro. Nunca me cobrou nada. Nunca jogou na minha cara o que eu fiz com ela. Comecei a ler a Bíblia de novo. Mas dessa vez não como padre. Como pecador. Li os salmos de lamento. Li as parábolas do filho pródigo, da ovelha perdida, do publicano no templo. Li e chorei. Porque pela primeira vez entendia o que aquelas palavras significavam. Não eram apenas histórias bonitas. Eram espelhos da minha própria miséria. Padre Gervásio me escreveu uma carta. Recebi num dia chuvoso de junho. Abri o envelope com as mãos tremendo. A letra dele era trêmula, mas firme. Dizia: Heitor, eu soube do que aconteceu. Estou rezando por você todos os dias. Sei que você errou. Sei que machucou muita gente. Mas também sei que Deus não desiste de ninguém. Quando você sair, procure-me. Temos muito que conversar. Guardei aquela carta debaixo do travesseiro e reli toda noite antes de dormir. Depois de 2 anos, fui transferido para o regime semiaberto. Passei a trabalhar durante o dia numa marcenaria e voltava para dormir no presídio à noite. Era estranho ter um pouco de liberdade depois de tanto tempo trancado. As ruas pareciam mais largas. As pessoas pareciam mais vivas. Eu me sentia um fantasma andando entre os vivos. Na marcenaria, ninguém sabia quem eu era. Ou fingiam não saber. Eu preferia assim. Trabalhava em silêncio, cortando madeira, lixando móveis, montando estantes. O dono da marcenaria, seu Valdemar, era um homem seco, de poucas palavras. Certo dia ele me chamou no canto e disse: eu sei quem você é, vi seu rosto na TV. Mas aqui dentro, você é só mais um trabalhador. Faça seu serviço direito e não vai ter problema. Agradeci em silêncio e voltei ao trabalho. Seu Valdemar nunca mais tocou no assunto. Mas percebi que ele me observava. Não com desconfiança, mas com curiosidade. Como se estivesse tentando entender quem eu realmente era por trás das notícias. Cumpri os 2 anos de semiaberto sem incidentes. Trabalhei, paguei minhas dívidas com o Estado, devolvi parte do dinheiro desviado através do meu salário. Quando finalmente saí, não houve festa. Não houve comemoração. Apenas Keila me esperando no portão com um sorriso cansado e um abraço apertado. No carro, a caminho da casa dela, olhei pela janela e vi o mundo passar. Tudo parecia diferente. Menor. Mais frágil. Keila dirigia em silêncio. Depois de alguns minutos, ela disse: Gervásio te espera amanhã. Ele quer conversar com você. Senti um aperto no peito. Ele sabe que eu saí. Keila assentiu. Ele ligou todo mês perguntando de você. Na manhã seguinte,
Fui até a casa paroquial onde Gervásio morava. Era uma casa simples, com jardim de rosas e uma imagem de São Francisco na entrada. Toquei a campainha com o coração disparado. Ele abriu a porta e ficou me olhando por alguns segundos. Depois abriu os braços. Caí de joelhos diante dele e pedi perdão chorando. Padre, eu te traí. Eu te isolei. Eu tentei destruir você. Ele me abraçou e disse: Heitor, agora você está pronto para ser padre de verdade. Entramos na casa. Gervásio me serviu café e pão com manteiga. Conversamos por horas. Ele me contou que nunca deixou de rezar por mim. Que sempre acreditou que Deus tinha um plano maior. Que a queda era necessária para que o orgulho fosse quebrado. Você precisava perder tudo para entender o que realmente importa, disse ele. Procurei a arquidiocese. Fui recebido pelo bispo auxiliar, Dom Fernando. Ele me ouviu em silêncio. Pedi para voltar ao ministério. Dom Fernando respirou fundo e disse: Heitor, você cometeu crimes graves. Manchou a imagem da igreja. Machucou milhares de fiéis. Mas a igreja também é mãe. E mãe não abandona filho arrependido. Ele me permitiu retomar o ministério, mas em condições rígidas. Trabalhar numa comunidade rural sem salário, sem holofotes, devolvendo cada centavo que desviei através de trabalho comunitário. Aceitei sem hesitar. Fui enviado para uma capela simples no interior de Minas Gerais. Um vilarejo chamado São João da Mata. 30 famílias. Uma igreja de madeira. Um altar simples. E a imagem de Nossa Senhora Aparecida que eu carregava na procissão quando fui preso. Dom Fernando disse: leve ela com você. Que ela te lembre que nunca parou de caminhar, mesmo quando você caiu. Cheguei em São João da Mata numa tarde de setembro. O vilarejo era pequeno, cercado por montanhas e plantações de café. A igreja ficava no centro, de frente para uma pracinha com bancos de madeira e uma cruz de pedra. Não havia asfalto. Não havia internet. Não havia nada que lembrasse a vida que eu tinha antes. O pároco anterior havia falecido 6 meses antes. Desde então, a comunidade ficou sem padre. As missas eram celebradas uma vez por mês por um padre itinerante. Quando cheguei, fui recebido por Dona Maria das Dores, uma senhora de 60 anos que cuidava da igreja. Ela me olhou de cima a baixo e disse: você é o padre novo? Respondi que sim. Ela assentiu e disse: ouvi falar de você. Do que você fez. Aqui ninguém liga para o passado. Importa o que você vai fazer daqui para frente. A casa paroquial era simples. 2 cômodos. Uma cama, uma mesa, um fogão a lenha. Coloquei minha mala no chão e olhei ao redor. Não tinha quase nada. Mas pela primeira vez em anos, senti que estava no lugar certo. Tirei a imagem de Nossa Senhora Aparecida da mochila e a coloquei no altar da capela. Ajoelhei diante dela e sussurrei: obrigado por não ter desistido de mim. Nos primeiros dias, as pessoas me observavam com desconfiança. Sabiam quem eu era. Sabiam o que eu tinha feito. Mas ninguém disse nada. Apenas me cumprimentavam com um aceno de cabeça e seguiam em frente. Comecei a celebrar missa todos os domingos. No início, apenas 10 pessoas apareciam. Sentadas nos bancos da frente, em silêncio, me observando como se estivessem testando minha sinceridade. Comecei a visitar as famílias. Batia na porta, me apresentava, perguntava se precisavam de algo. A maioria me recebia com educação, mas mantinha distância. Uma senhora chamada Dona Lourdes me disse na cara: padre, o senhor roubou dos pobres. Aqui todo mundo é pobre. Como é que a gente vai confiar no senhor? Abaixei a cabeça e disse: a senhora tem razão. Eu não mereço confiança. Mas vou passar o resto da minha vida tentando reconstruir o que destruí. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois suspirou e disse: está bem. Vamos ver. Fechou a porta sem me convidar para entrar. Voltei para a casa paroquial com o coração pesado. Sabia que não seria fácil. Sabia que levaria anos para reconquistar a confiança dessas pessoas. Mas também sabia que era isso que eu precisava fazer. Comecei a trabalhar na horta comunitária. Todos os dias, depois da missa, ia para o terreno ao lado da igreja e cavava, plantava, regava. Seu Antônio, um agricultor de 70 anos, trabalhava ao meu lado. Ele não falava muito, mas me ensinava. Mostrava como plantar tomate, como cuidar das abóboras, como preparar a terra. Trabalhávamos em silêncio, lado a lado, com o sol batendo nas costas.
Certo dia, enquanto eu regava as mudas, seu Antônio disse: Padre, a terra não mente. Se você plantar errado, não nasce. Se plantar certo, nasce. Simples assim. Olhei para ele sem entender aonde queria chegar. Ele continuou: a vida é igual. Você plantou coisa errada. Agora está plantando certo. Só resta esperar nascer. Aquelas palavras me marcaram, porque eram verdadeiras. Eu havia plantado mentiras, roubos, traições. Agora estava plantando tomates, abóboras, feijão. Era um recomeço pequeno, mas era real. As semanas passaram. Comecei a cuidar dos doentes. Visitava os idosos acamados, levava comunhão, conversava, ouvia. Dona Benedita, uma senhora de 80 anos que estava com câncer, me recebeu com um sorriso fraco. Padre, eu sei quem o senhor é, vi na televisão. Mas aqui o senhor é só mais um servo de Deus. E eu preciso de servo de Deus, não de santo perfeito. Segurei a mão dela e rezamos juntos. Ela faleceu 3 semanas depois. Celebrei a missa de corpo presente. A igreja estava cheia. Toda a comunidade veio. No final, o filho dela, seu João, me agradeceu. Disse que a mãe morreu em paz porque teve um padre ao lado. Aquilo me tocou de uma forma profunda. Porque pela primeira vez desde que fui preso, senti que estava fazendo algo que importava de verdade. A confiança começou a crescer devagar. As pessoas pararam de me evitar. Começaram a cumprimentar com mais calor. A me chamar para almoçar. A pedir oração. A contar seus problemas. Eu ouvia. Rezava. Ajudava no que podia. Não tinha dinheiro. Não tinha influência. Não tinha nada além das minhas mãos e da minha presença. E percebi que era exatamente isso que elas precisavam. Keila me visitou no Natal. Ela veio de ônibus, viajou 6 horas para chegar até o vilarejo. Quando me viu, caiu no choro. Eu estava mais magro, mais queimado de sol, com as mãos calejadas de tanto trabalhar na horta. Ela me abraçou e disse: Heitor, você está diferente. Sorri e disse: estou me tornando quem eu deveria ter sido desde o começo. Passamos o Natal juntos na casa paroquial. Comemos arroz, feijão e frango que Dona Maria das Dores preparou. Conversamos sobre a vida, sobre o passado, sobre o futuro. Keila me disse que nossa mãe estava melhor, que perguntava de mim todos os dias, que rezava pelo meu nome toda noite. Senti um aperto no peito. Ela me perdoou? Perguntei. Keila sorriu e disse: mãe nunca deixou de te amar, Heitor. Ela só precisava entender. Depois de 1 ano em São João da Mata, recebi uma carta da arquidiocese. Dom Fernando escreveu dizendo que estava satisfeito com os relatos que recebia sobre meu trabalho. Que a comunidade havia enviado uma carta coletiva pedindo para que eu permanecesse. Que ele via sinais claros de conversão verdadeira. No final da carta, ele escreveu: Heitor, você caiu publicamente. Agora precisa se reconciliar publicamente também. Prepare-se. Não entendi o que ele quis dizer até receber outra carta, 2 semanas depois. Eu fora convocado para participar de uma celebração especial em Aparecida do Norte. No dia 12 de outubro, exatamente 3 anos após minha prisão. Dom Fernando escreveu: é hora de fechar o ciclo. Você precisa enfrentar o lugar onde tudo começou. Senti o sangue gelar. Voltar para Aparecida. Voltar para o lugar onde fui humilhado diante de 50.000 pessoas. Voltar para o lugar onde tudo desmoronou. Não sabia se tinha forças. Ajoelhei diante da imagem de Nossa Senhora e pedi coragem. Mãe, eu não sei se consigo. Mas se é isso que precisa ser feito, me ajude. Keila veio me buscar 1 semana antes da celebração. Viajamos juntos até Aparecida. No caminho, ela segurou minha mão e disse: você não vai estar sozinho. Eu vou estar lá. Gervásio vai estar lá. E ela também. Olhei pela janela e vi as montanhas passando. Meu coração estava acelerado, mas havia uma paz estranha no fundo do peito. Chegamos em Aparecida na véspera da celebração. Fui recebido por Dom Fernando na casa dos padres. Ele me abraçou e disse: Heitor, amanhã você vai pedir perdão publicamente. Diante dos fiéis. Diante das câmeras. Diante de Deus. Será difícil, mas será libertador. Passei a noite acordado, rezando, preparando as palavras que diria. No dia 12 de outubro, a basílica estava lotada.
Mais de 20.000 pessoas dentro, outras milhares do lado de fora. Eu estava vestido com a alva branca, mas sem a estola. Sinal de que ainda estava em processo de restauração. Quando entrei pela porta lateral, ouvi murmúrios. Algumas pessoas me reconheceram. Ouvi xingamentos. Ouvi orações. Ouvi de tudo. Caminhei até o altar com as pernas tremendo. Dom Fernando estava ao centro. Padre Gervásio ao lado dele. Keila na primeira fileira. Quando cheguei diante do altar, Dom Fernando me pediu para ajoelhar. Eu obedeci. Ele colocou a mão sobre minha cabeça e disse em voz alta: Padre Heitor Bragança cometeu crimes graves contra esta comunidade de fé. Roubou dos pobres. Manchou a imagem da igreja. Traiu a confiança de milhares. Mas ele se arrependeu. Confessou. Pagou sua dívida com a justiça. E agora vem pedir perdão publicamente. Ele me entregou o microfone. Levantei com as pernas bambas e olhei para a multidão. Milhares de rostos me olhando. Alguns com raiva. Alguns com curiosidade. Alguns com compaixão. Respirei fundo e comecei a falar. Meu nome é Padre Heitor Bragança. Há 3 anos, fui preso neste mesmo lugar, durante a procissão de Nossa Senhora Aparecida. Eu estava algemado, humilhado, exposto diante de todos. E eu merecia, porque durante 10 anos, roubei dinheiro de pessoas que confiavam em mim. Usei a imagem de Nossa Senhora como fachada para meus crimes. Traí minha irmã. Destruí meu mentor. Enganei milhares de vocês. Minha voz estava tremendo, mas continuei. Não vim aqui pedir para vocês me perdoarem, porque sei que muitos não vão conseguir. Vim pedir que não percam a fé por causa do meu erro. Nossa Senhora Aparecida não me abandonou, mesmo quando eu a usei para o mal. Ela intercedeu por mim. Enviou minha irmã para me ajudar. Enviou sinais para me mostrar que ainda havia esperança. Ela nunca parou de caminhar, mesmo quando eu caí. As lágrimas começaram a escorrer. Hoje sirvo numa capela simples no interior de Minas. Celebro missa para 30 pessoas. Cuido de horta. Visito doentes. Não tenho dinheiro. Não tenho fama. Não tenho nada além das minhas mãos e da minha vergonha. Mas pela primeira vez na vida, estou sendo padre de verdade. E aprendi que ser padre não é carregar a imagem da padroeira em procissão grandiosa. É carregar a cruz da própria vergonha com humildade e reconstruir, tijolo por tijolo, a confiança que destruí. Fiz uma pausa e olhei para a imagem de Nossa Senhora Aparecida no altar. Obrigado, Mãe, por não ter desistido de mim, mesmo quando eu não merecia. Devolvi o microfone e voltei a ajoelhar. O silêncio na basílica era absoluto. Então, algo inesperado aconteceu. Uma mulher na multidão começou a aplaudir. Depois outra. Depois outra. Em poucos segundos, milhares de pessoas estavam aplaudindo. Não era aplauso de celebração. Era aplauso de reconhecimento. De que algo verdadeiro havia sido dito. De que a humildade havia vencido o orgulho. Dom Fernando me levantou e me abraçou. Padre Gervásio me abraçou. Keila subiu ao altar chorando e me abraçou também. Fiquei ali, cercado por pessoas que me amavam apesar de tudo. E entendi que o maior milagre não foi a redução da minha pena. Foi a descoberta de que mesmo quando roubamos em nome de Deus, Ele ainda envia alguém para nos lembrar que existe perdão. Mas só depois de enfrentarmos o peso total da nossa culpa. Voltei para São João da Mata no dia seguinte. A reconciliação pública em Aparecida havia mexido profundamente comigo. Não porque tinha sido fácil, mas porque tinha sido necessário. Passar por aquele portal de volta ao lugar da minha vergonha e sair do outro lado ainda de pé foi como atravessar fogo. Queimou, mas purificou. Quando cheguei ao vilarejo, as pessoas já sabiam. Alguém havia assistido pela televisão e espalhou a notícia. Dona Maria das Dores me esperava na porta da igreja com um sorriso discreto. Padre, o senhor foi corajoso, ela disse. Muita gente teria fugido. O senhor enfrentou. Agradeci em silêncio e entrei na capela. Ajoelhei diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida e apenas respirei. Estava exausto, mas estava em paz. Nos meses seguintes, minha rotina continuou simples. Acordava cedo, rezava às horas, celebrava a missa, visitava os doentes, trabalhava na horta, estudava à noite. Não havia glamour. Não havia holofotes. Não havia nada além do trabalho diário de reconstruir minha vida passo a passo. E percebi que era exatamente isso que eu precisava.
Não de grandes gestos, mas de pequenos atos repetidos com sinceridade. Seu Antônio continuava trabalhando ao meu lado na horta. Certo dia, enquanto colhíamos tomates, ele me disse: "Padre, a gente planta todo dia. Mas a colheita não vem todo dia. Vem quando é a hora." Olhei para ele e percebi que estava falando sobre mais do que tomates. Estava falando sobre redenção, sobre paciência, sobre confiar no tempo de Deus. Comecei a receber cartas. Pessoas de todo o Brasil escreviam contando suas próprias histórias de queda e reconstrução. Uma mulher de Porto Alegre escreveu dizendo que havia roubado da empresa onde trabalhava e estava presa. Que minha história lhe deu esperança. Um homem de Recife escreveu dizendo que havia traído a esposa e perdido a família. Que ver minha reconciliação pública o inspirou a pedir perdão também. Eu respondi a todas as cartas. Não com sermões, mas com empatia. Porque eu sabia exatamente o que era carregar o peso da culpa. Sabia o que era acordar todo dia com vergonha do próprio passado. Sabia o que era olhar no espelho e não reconhecer mais quem você é. E sabia que a única saída era enfrentar, pedir perdão e reconstruir devagar. Minha mãe, Dona Zenaide, finalmente conseguiu vir me visitar. Keila trouxe de carro. Quando ela desceu e me viu, começou a chorar antes mesmo de me abraçar. Segurei suas mãos e disse: "Mãe, me perdoa por tudo que fiz. Por ter envergonhado a senhora. Por ter manchado o nome da família." Ela balançou a cabeça e disse: "Filho, mãe não guarda rancor. Só guarda amor. Eu só queria ter você de volta." Passamos o fim de semana juntos. Mostrei a ela a capela, a horta, a casa paroquial. Apresentei as famílias do vilarejo. Dona Zenaide conversou com todos, sorriu, rezou junto. No domingo, ela assistiu minha missa. Quando terminei, ela veio até o altar e me abraçou diante de todos. "Agora sim eu reconheço meu filho", ela disse. Aquelas palavras me quebraram por dentro, porque significavam que eu finalmente havia voltado a ser quem eu deveria ter sido desde o começo. Padre Gervásio também me visitou. Chegou sem avisar, numa tarde de quinta-feira. Estava mais velho, mais curvado, mas com o mesmo olhar sereno de sempre. Sentamos na varanda da casa paroquial e conversamos por horas. Ele me contou que havia acompanhado tudo de longe, que nunca duvidou de que eu encontraria o caminho de volta. "Heitor, Deus quebra para reconstruir. Ele te quebrou porque você estava construído sobre mentiras. Agora ele está te reconstruindo sobre a verdade." Perguntei a ele como tinha aguentado quando eu o isolei, quando espalhei boatos, quando tentei destruir sua reputação. Ele sorriu e disse: "Porque eu sabia que você não estava fazendo aquilo comigo. Você estava fazendo com você mesmo. Eu só esperei você perceber." Aquela resposta me fez entender o que é misericórdia de verdade. Não é ignorar o erro. É esperar pacientemente até que a pessoa esteja pronta para enfrentá-lo. No final do dia, Gervásio celebrou missa comigo. Foi a primeira vez que concelebramos desde minha prisão. Ficamos lado a lado no altar, rezando as mesmas palavras, consagrando o mesmo pão e vinho. E senti que aquilo era mais do que uma missa. Era uma restauração simbólica. O mentor e o discípulo juntos de novo, não como eram antes, mas como deveriam ter sido sempre. Depois da missa, Gervásio me deu um presente. Era um terço antigo, de madeira desgastada pelo tempo. Esse terço era do meu avô, ele disse. Ele usou durante 60 anos. Agora é seu. Para que você nunca esqueça que a oração é o que nos mantém de pé quando tudo desmorona. Segurei o terço com as duas mãos e prometi que o carregaria até o último dia da minha vida. As estações do ano passaram. Primavera, verão, outono, inverno. E a cada estação, eu vi a horta mudar. Vi as plantas nascerem, crescerem, darem frutos, morrerem, nascerem de novo. E entendi que minha vida era igual. Havia morrido, mas estava nascendo de novo. Devagar, com paciência, com humildade. Certo dia, recebemos a notícia de que uma família do vilarejo estava passando necessidade extrema. Seu Miguel, pai de 4 filhos, havia perdido a plantação inteira por causa de uma praga. Não tinha dinheiro para comprar comida. As crianças estavam comendo apenas farinha com água. Dona Maria das Dores veio até mim e disse: "Padre, precisamos ajudar. Mas não temos dinheiro na paróquia." Reuni a comunidade na igreja. Expliquei a situação. Pedi para quem pudesse contribuir com o que tivesse. Não precisava ser dinheiro.
Podia ser comida, roupa, trabalho. Em menos de uma semana, arrecadamos cestas básicas, roupas para as crianças e 3 homens se ofereceram para ajudar seu Miguel a replantar. Eu mesmo fui junto. Cavamos, plantamos, suamos juntos sob o sol. Seu Miguel chorou quando viu toda aquela gente trabalhando de graça na terra dele. Padre, eu não sei como agradecer, ele disse. Respondi, não precisa agradecer. É assim que funciona. Quando um cai, os outros levantam. Eu caí uma vez e fui levantado. Agora é minha vez de levantar alguém. Ele me abraçou com força e sussurrou, Deus te abençoe, Padre. Naquele momento, entendi algo fundamental. O verdadeiro milagre não é nunca cair. É levantar depois de cair e ajudar outros a levantarem também. É transformar a própria vergonha em instrumento de compaixão. É usar a experiência da queda para entender a dor dos que estão caídos. Comecei a organizar encontros semanais na paróquia. Chamei de encontros de recomeço. Não eram palestras. Eram rodas de conversa onde as pessoas compartilhavam suas lutas, suas quedas, seus recomeços. Vinham homens que haviam perdido emprego, mulheres que haviam perdido filhos, jovens que haviam se envolvido com drogas. Cada um trazia sua história. E juntos, nos ajudávamos a carregar o peso. Dona Lourdes, a mesma que me disse que não confiava em mim quando cheguei, começou a frequentar os encontros. Certo dia, ela compartilhou que havia perdido um filho para o alcoolismo, que se sentia culpada por não ter conseguido salvá-lo, que carregava aquela culpa há 10 anos. Quando ela terminou de falar, estava chorando. Eu me aproximei e disse, Dona Lourdes, a senhora não é responsável pelas escolhas do seu filho. A senhora fez o que podia. Agora precisa se perdoar. Ela olhou para mim com os olhos inchados e disse, como o senhor aprendeu a se perdoar, padre? Respirei fundo e respondi, eu ainda estou aprendendo. Todo dia. Mas descobri que perdoar a si mesmo não é esquecer o erro. É aceitar que você errou e mesmo assim continuar tentando ser melhor. Ela assentiu devagar e disse, obrigada, padre. Acho que eu precisava ouvir isso. Passaram-se 3 anos desde que cheguei em São João da Mata. A comunidade cresceu. A igreja foi reformada com trabalho voluntário. A horta virou referência na região. Os encontros de recomeço atraíam gente de vilarejos vizinhos. Mas o que mais me marcou foi ver pessoas se reconciliando. Pais e filhos que não se falavam há anos voltando a conversar. Casais à beira do divórcio reconstruindo seus casamentos. Jovens encontrando propósito. E tudo isso não por causa de mim, mas por causa do que Deus fez através de mim. Porque Ele pegou um homem corrupto, quebrado, humilhado, e o transformou em instrumento de cura. Não porque eu merecia, mas porque Ele é assim. Ele usa o que está quebrado para consertar o que está partido. Keila continuou me visitando regularmente. Ela se casou com um homem bom, um professor de matemática chamado Roberto. Trouxe ele para conhecer o vilarejo. Celebrei a bênção do casamento deles na capela. Foi uma celebração simples, com 20 pessoas, mas cheia de amor verdadeiro. Quando abençoei a união deles, olhei nos olhos de Keila e vi perdão. Não só perdão por mim, mas perdão por toda a dor que nossa família passou. Padre Gervásio faleceu num inverno tranquilo. Morreu dormindo, aos 85 anos. Fui ao enterro. A igreja estava lotada de pessoas que ele havia ajudado ao longo da vida. Olhei para aquela multidão e entendi o que é legado verdadeiro. Não são os bens que deixamos. São as vidas que tocamos. No final da cerimônia, peguei o terço que ele me deu e rezei em silêncio. Obrigado, mestre, por ter esperado por mim. Por ter acreditado em mim quando ninguém mais acreditava. Por ter me ensinado que cair não é o fim. É só o começo do verdadeiro aprendizado. Guardei o terço no bolso e prometi honrar a memória dele, sendo para outros o que ele foi para mim. Hoje, quando olho para trás, vejo o tamanho da queda. Vejo a vergonha, a prisão, a humilhação pública. Mas também vejo a mão de Deus me levantando devagar. Vejo Keila investigando a verdade quando poderia ter me abandonado. Vejo Gervásio rezando por mim quando eu tentei destruí-lo. Vejo minha mãe me esperando quando eu achava que ela me odiaria para sempre. Vejo Nossa Senhora intercedendo em silêncio, me guiando de volta para casa. E entendi que o maior milagre não foi ter sido solto da prisão. Foi ter sido libertado de mim mesmo. Da minha arrogância. Do meu orgulho. Da minha falsa santidade. Porque eu passei 10 anos sendo um padre famoso,
mas vazio. E agora sou um padre desconhecido, mas cheio. Cheio de propósito. Cheio de paz. Cheio de Deus. Qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu paz? No 4º ano em São João da Mata, algo inesperado aconteceu. Um jovem de 19 anos chamado Lucas chegou ao vilarejo vindo da capital. Ele estava fugindo. Fugindo das drogas, da violência, de uma vida que quase o matou. Chegou magro, assustado, sem rumo. Bateu na porta da casa paroquial numa noite chuvosa e disse: "Padre, eu preciso de ajuda. Não tenho para onde ir." Abri a porta e o deixei entrar. Preparei café, dei pão com manteiga, ofereci um cobertor. Ele comeu em silêncio, tremendo de frio e medo. Quando terminou, olhou para mim e disse: "Eu vi o senhor na televisão. Quando pediu perdão em Aparecida. Minha avó estava assistindo. Ela chorou e disse que se um padre conseguiu recomeçar, qualquer um consegue. Eu anotei o nome do lugar onde o senhor estava. E vim." Fiquei sem palavras. Porque ali estava a prova viva de que a humilhação pública que eu tanto temia havia se tornado semente de esperança na vida de alguém. Lucas continuou: "Padre, eu fiz muita coisa errada. Roubei. Menti. Usei drogas. Machuquei minha família. Não sei se tem volta para mim. Mas queria tentar." Segurei o ombro dele e disse: "Lucas, sempre tem volta. Sempre. Mas você precisa estar disposto a enfrentar a dor do recomeço." Ele ficou. Arrumei um lugar para ele dormir na casa de seu Antônio, que aceitou abrigá-lo em troca de trabalho na roça. Lucas começou devagar. Acordava cedo, trabalhava na horta, ajudava na igreja, participava das missas. No começo, ele era inquieto. Não conseguia ficar parado. Suava frio. Tinha crises de abstinência. Mas não desistiu. Passávamos horas conversando na varanda da casa paroquial. Ele me contava sobre a infância difícil, sobre o pai que batia na mãe, sobre os amigos que o levaram para o mundo das drogas. E eu ouvia. Não julgava. Não interrompia. Apenas ouvia. Porque aprendi que às vezes a maior ajuda que podemos dar a alguém é escutar de verdade. Certa noite, Lucas me perguntou: "Padre, como o senhor aguentou a vergonha?" "Porque eu tenho vergonha de voltar para casa. Vergonha de olhar para minha mãe. Vergonha de existir." Respirei fundo e disse: "Lucas, a vergonha só passa quando você para de fugir dela. Quando você olha para ela de frente e diz: sim, eu errei. Sim, eu caí. Mas não vou ficar aqui embaixo." A vergonha não desaparece, mas perde o poder de te paralisar. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse: "Eu quero pedir perdão para minha mãe, mas tenho medo de que ela não me perdoe." Olhei para ele e disse: "Pode ser que ela não perdoe na primeira vez. Pode ser que demore. Mas você precisa pedir. Não por ela. Por você. Porque enquanto você não pedir, vai carregar esse peso o resto da vida." 3 meses depois, Lucas pediu para eu acompanhá-lo até a capital. Ele queria ver a mãe. Viajamos de ônibus, 6 horas de estrada. Lucas estava nervoso o tempo todo. Mexia nas mãos, olhava pela janela, respirava fundo. Quando chegamos na casa dele, ele parou na porta e disse: "Padre, eu não sei se consigo." Coloquei a mão no ombro dele e disse: "Você consegue. Eu estarei aqui." Ele tocou a campainha. Uma mulher de uns 45 anos abriu a porta. Quando viu Lucas, ficou paralisada. Eles se olharam por alguns segundos que pareceram eternos. Então ela começou a chorar. E ele também. Ela o abraçou com força e disse: meu filho voltou." Fiquei ali, na calçada, vendo aquele reencontro. E agradeci a Deus por ter me permitido fazer parte daquilo. Voltamos para São João da Mata no dia seguinte. Lucas estava diferente. Mais leve. Mais inteiro. Ele disse: "Padre, minha mãe me perdoou. Ela disse que nunca deixou de rezar por mim. Que sabia que um dia eu voltaria." Sorri e disse: "Mãe é assim, Lucas. Não desiste." Ele olhou para mim e disse: "Padre, eu quero ser como o Senhor. Quero ajudar outros que estão caídos. Quero ser padre." Aquelas palavras me pegaram de surpresa. Lucas, ser padre é uma escolha séria. Exige estudo, dedicação, renúncia. Você tem certeza? Ele assentiu. Tenho, porque eu caí. E sei o que é ser levantado.
E quero passar o resto da vida levantando outros. Olhei para aquele jovem que chegou assustado e vi nele o que eu deveria ter sido desde o começo. Alguém que não finge ser perfeito, mas que mostra que é possível se levantar. Conversei com Dom Fernando. Expliquei a situação de Lucas. Ele pediu para conhecê-lo pessoalmente. Lucas viajou até a arquidiocese, passou por entrevistas, conversou com psicólogos, com outros padres. No final, Dom Fernando o aceitou como candidato ao seminário. Lucas voltou para o vilarejo com os olhos brilhando. Padre, eu vou estudar. Vou me preparar. E um dia, vou celebrar minha primeira missa aqui, nessa capela. Ele partiu para o seminário 6 meses depois. A comunidade inteira se reuniu para se despedir. Dona Maria das Dores preparou um bolo. Seu Antônio deu para ele uma Bíblia velha, cheia de anotações. Eu dei para ele o terço que Padre Gervásio me deu. Esse terço me sustentou nos momentos mais difíceis. Agora é seu, para que você nunca esqueça de onde veio e para onde está indo. Lucas segurou o terço e começou a chorar. Padre, eu não sei como agradecer. O Senhor me salvou. Balancei a cabeça e disse: eu não te salvei, Lucas. Deus te salvou. Eu só estava aqui quando você precisou. Assim como alguém estava lá quando eu precisei. Ele me abraçou forte e sussurrou: obrigado por não ter desistido de mim. Respondi: obrigado por não ter desistido de você. Ver Lucas partir foi difícil, mas também foi libertador, porque percebi que minha história, por mais dolorosa que fosse, estava gerando frutos. Não frutos de glória, mas frutos de esperança. E entendi que é para isso que Deus permite que algumas pessoas caiam publicamente, para que outras vejam que é possível se levantar. Os anos continuaram passando. São João da Mata se tornou minha casa definitiva. Não porque era perfeita, mas porque era real. As pessoas ali me conheciam. Sabiam quem eu fui. Sabiam quem eu era. E me aceitavam mesmo assim. Não fingiam que o passado não existia. Mas também não deixavam que o passado definisse quem eu havia me tornado. Celebrei batizados, casamentos, enterros. Vi crianças nascerem e crescerem. Vi idosos partirem em paz. Vi famílias se reconciliarem. Vi jovens encontrarem propósito. E em cada celebração, em cada abraço, em cada lágrima compartilhada, sentia que estava exatamente onde deveria estar. Minha mãe faleceu aos 78 anos. Morreu dormindo, com o terço na mão e minha foto ao lado da cama. Keila me ligou de madrugada para avisar. Viajei imediatamente. Quando cheguei, fui até o quarto onde ela estava. Ajoelhei ao lado da cama e segurei sua mão fria. Mãe, obrigado por nunca ter desistido de mim. Obrigado por ter rezado mesmo quando eu não merecia. Descanse em paz. A gente se vê de novo. Celebrei a missa de corpo presente. A igreja estava cheia de parentes, amigos, vizinhos. No final, Keila leu uma carta que minha mãe havia escrito antes de morrer. Dizia: meu filho Heitor caiu, mas se levantou. E hoje eu parto em paz porque sei que ele encontrou o caminho de volta para Deus. Não peço que esqueçam o que ele fez. Peço que lembrem do que ele se tornou. Aquelas palavras me quebraram. Chorei como não chorava há anos. Porque finalmente entendi que eu havia sido perdoado. Não só por Deus. Não só pela minha mãe. Mas por mim mesmo. E esse era o perdão mais difícil de todos. Lucas se ordenou padre 5 anos depois. Voltou para São João da Mata para celebrar sua primeira missa, como havia prometido. A capela estava lotada. Gente de todos os cantos. Ele entrou vestido com a alva branca, a estola verde, carregando o cálice que eu havia dado de presente. Quando me viu, sorriu. Celebramos juntos. E no momento da consagração, olhei para ele e vi o milagre completo. Um jovem que chegou quebrado, agora consagrando o corpo e o sangue de Cristo. No final da missa, Lucas pediu para falar. Disse: eu queria agradecer a Deus por ter colocado o Padre Heitor no meu caminho. Ele me mostrou que cair não é o fim. É só o começo de algo novo. Hoje eu sou padre porque ele teve coragem de se levantar e me ensinar a fazer o mesmo. A comunidade aplaudiu. E eu chorei de gratidão. Hoje, olho para a imagem de Nossa Senhora Aparecida no altar e vejo tudo diferente. Não vejo mais a padroeira que usei como fachada para meus crimes. Vejo a mãe que nunca desistiu de mim. Que intercedeu em silêncio. Que enviou pessoas para me levantar.
que caminhou ao meu lado mesmo quando eu estava caído. Aprendi que ser padre não é usar batina em procissões grandiosas. É vestir a humildade todos os dias. É acordar sabendo que você não é melhor do que ninguém. É servir sem esperar reconhecimento. É carregar a cruz da própria vergonha e transformá-la em instrumento de cura para outros. Aprendi que o perdão não apaga o passado, mas liberta o futuro. Não faz você esquecer o que fez, mas te impede de ficar preso naquilo. Não te torna perfeito, mas te torna verdadeiro. Aprendi que Deus não usa pessoas perfeitas. Usa pessoas quebradas que aceitam ser reconstruídas. Usa pessoas que caíram e tiveram coragem de se levantar. Usa pessoas que mancharam a própria história e escolheram reescrevê-la com humildade. E aprendi que o maior milagre não é nunca cair. É levantar. É pedir perdão. É recomeçar. É olhar para o próprio erro sem fugir. É aceitar que você é culpado e mesmo assim continuar tentando ser melhor. É transformar vergonha em compaixão. É usar a própria queda para ajudar outros a se levantarem. Hoje, quando celebro a missa nessa capela simples, olho para os rostos das 30 pessoas que estão ali. Vejo Dona Maria das Dores. Vejo seu Antônio. Vejo as crianças que batizei. Vejo os jovens que aconselhei. Vejo os idosos que acompanhei até o fim. E entendo que não preciso de multidões. Não preciso de câmeras. Não preciso de fama. Porque eu finalmente entendi o que é ser padre de verdade. Não é ser adorado. É servir. Não é ser admirado. É amar. Não é ser perfeito. É ser verdadeiro. Não é carregar a imagem de Nossa Senhora em procissão grandiosa. É carregar a cruz da própria humanidade com humildade e deixar que Deus faça o resto. E se hoje alguém me perguntar qual foi o maior milagre da minha vida, não direi que foi a redução da pena. Não direi que foi a reconciliação pública. Direi que foi a descoberta de que mesmo quando roubamos em nome de Deus, Ele ainda envia alguém para nos lembrar que existe perdão. Mas só depois de enfrentarmos o peso total da nossa culpa. Porque Ele não nos tira da cruz. Ele sobe nela conosco. Não nos livra da vergonha, mas a transforma em redenção. Não apaga nossos erros, mas escreve uma nova história por cima deles. E essa nova história não é sobre um padre que nunca caiu. É sobre um homem que caiu, foi levantado, e aprendeu que a verdadeira santidade não está em nunca errar. Está em ter coragem de recomeçar. Talvez, no fim, todos estejamos buscando o mesmo abraço, não é? O abraço que diz: eu sei quem você foi. Eu sei o que você fez. Mas também sei quem você pode se tornar. E esse abraço existe. Eu encontrei. Nas mãos de Keila. Nos olhos de Gervásio. No colo de minha mãe. E nos pés de Nossa Senhora Aparecida, que nunca parou de caminhar, mesmo quando eu caí. Passaram-se 7 anos desde que cheguei em São João da Mata. A rotina continuava simples, mas algo dentro de mim havia mudado completamente. Não era mais o peso da culpa que me movia. Era a gratidão. Gratidão por ter sido resgatado. Gratidão por ter encontrado um lugar onde podia ser quem realmente era. Gratidão por cada dia que acordava e podia servir sem máscaras. Certa manhã de domingo, depois da missa, uma mulher que eu nunca havia visto se aproximou. Ela devia ter uns 50 anos, estava bem vestida, claramente não era do vilarejo. Ficou esperando todos saírem. Quando ficamos sozinhos na capela, ela se aproximou e disse: Padre Heitor, meu nome é Sônia. Eu era uma das pessoas que doavam para o seu projeto em Aparecida. Doei durante 5 anos. Quando descobri que o Senhor havia desviado dinheiro, perdi a fé. Parei de frequentar a igreja. Passei anos com raiva de Deus, do Senhor, de tudo. Senti meu estômago apertar. Abaixei a cabeça e disse: Senhora Sônia, eu não tenho palavras para expressar o quanto sinto por ter traído sua confiança. O dinheiro que a senhora doou foi roubado por mim. Não há desculpa. Não há justificativa. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois continuou: Vim aqui porque vi a sua entrevista na televisão há alguns meses. Vi o senhor falando sobre reconstrução, sobre humildade, sobre servir sem esperar nada em troca. E algo dentro de mim se mexeu. Ela limpou as lágrimas e disse: Passei uma semana investigando. Descobri onde o senhor estava. Vim ver com meus próprios olhos se era verdade. Se o senhor realmente havia mudado ou se era só mais um discurso bonito. Olhei para ela e perguntei: E o que a senhora concluiu? Ela respirou fundo e disse: Que o senhor está diferente. Conversei com as pessoas do vilarejo.
Ouvi histórias. Vi a horta, a capela, o trabalho que o Senhor faz. E entendi que o arrependimento verdadeiro não está nas palavras. Está nos atos repetidos dia após dia. Sônia abriu a bolsa e tirou um envelope. Eu trouxe isso aqui. É a lista de todas as doações que fiz ao longo de 5 anos. Dá um total de R$42 mil. Não vim cobrar. Vim perdoar. Porque percebi que enquanto eu guardava raiva, estava me envenenando. O Senhor roubou meu dinheiro. Mas eu estava roubando minha própria paz. Ela estendeu o envelope para mim e disse: quero que o Senhor saiba que eu te perdoo. E que voltei a frequentar a igreja. Peguei o envelope com as mãos tremendo. Não conseguia falar. Apenas chorava. Ela colocou a mão no meu ombro e disse: Padre, o Senhor me ensinou algo importante. Que pessoas podem mudar de verdade. E isso me devolveu a fé. Não só em Deus, mas na humanidade. Ela se virou e começou a caminhar em direção à porta. Antes de sair, olhou para trás e disse: continue fazendo o que está fazendo. Tem gente observando. Tem gente sendo curada através da sua história. Fiquei sozinho na capela segurando aquele envelope. Li cada doação. R$42 mil ao longo de 5 anos. Dinheiro que ela economizou, que tirou do próprio sustento para ajudar pessoas que nem conhecia. E eu roubei. Ajoelhei diante do altar e chorei até não ter mais lágrimas. Senhor, quantas Sonias existem por aí? Quantas pessoas eu feri? Quantas perderam a fé por minha causa? Passei dias pensando naquele encontro. Decidi que precisava fazer algo além de servir no vilarejo. Precisava encontrar uma forma de reparar o dano de maneira mais ampla. Conversei com Keila. Expliquei o que estava sentindo. Ela ouviu com atenção e disse: Heitor, você não pode devolver o dinheiro para todos. Seria impossível rastrear. Mas você pode criar algo que honre as pessoas que você enganou. Pensamos juntos. E surgiu a ideia: criar um fundo de ajuda para pessoas que foram vítimas de golpes religiosos. Um fundo que oferecesse apoio psicológico, espiritual e, quando possível, financeiro. Apresentei a ideia para Dom Fernando. Ele gostou. Heitor, isso é redenção prática. Não é só falar. É agir. Ele autorizou a criação do fundo e me ajudou a estruturar. Chamamos de Fundo Recomeço. Eu não receberia salário. Todo o trabalho seria voluntário. Keila ficou responsável pela parte contábil, garantindo total transparência. Começamos pequeno. Atendemos 3 famílias no primeiro ano. Mas a notícia se espalhou. Jornais publicaram reportagens. Pessoas começaram a doar. Não para mim, mas para o fundo. E algo lindo começou a acontecer. Vítimas de outros golpes religiosos começaram a procurar ajuda. Atendíamos cada caso com cuidado. Oferecíamos acompanhamento psicológico com profissionais voluntários. Oferecíamos direcionamento espiritual sem pressão. E, quando possível, ajudávamos financeiramente para que a pessoa pudesse recomeçar. Ver aquelas pessoas sendo restauradas era como ver minha própria restauração multiplicada. Um homem chamado Arnaldo nos procurou. Ele havia perdido todas as economias num golpe de um falso profeta que prometia milagres em troca de dinheiro. Arnaldo estava destruído. Não conseguia trabalhar. Não conseguia dormir. Vivia com depressão profunda. Conversamos por meses. Eu compartilhei minha história. Ele compartilhou a dele. Aos poucos, ele foi se recuperando. Conseguiu emprego. Voltou a sorrir. 1 ano depois, ele me ligou e disse: Padre, eu consegui perdoar. E agora quero ajudar outros como você me ajudou. Ele se tornou voluntário do fundo. Histórias como a de Arnaldo se multiplicaram. E percebi que Deus estava fazendo algo muito maior do que eu imaginava. Ele estava pegando meu erro e transformando em instrumento de cura coletiva. Não era mais só sobre mim. Era sobre todas as pessoas que haviam sido feridas por líderes religiosos corruptos. E de alguma forma misteriosa, minha queda pública estava abrindo portas para que essas pessoas encontrassem cura. No 10º ano em São João da Mata, recebi um convite inesperado. Uma universidade católica me convidou para dar uma palestra sobre ética ministerial e restauração. No início, recusei. Achei que não tinha autoridade moral para falar sobre ética. Mas Dom Fernando insistiu. Heitor, você tem exatamente a autoridade necessária. Não a autoridade de quem nunca errou, mas a autoridade de quem errou, caiu, se levantou e reconstruiu.
Essa é a autoridade que os seminaristas precisam ouvir. Aceitei. Viajei até a universidade com o coração apertado. Quando entrei no auditório, havia mais de 300 seminaristas esperando. Olhei para aqueles rostos jovens, cheios de sonhos e ideais, e pensei: Senhor, o que eu vou dizer para eles? Comecei falando a verdade. Sem filtros. Sem amenizar. Meu nome é Padre Heitor Bragança. Fui preso por corrupção. Roubei dinheiro de pessoas pobres durante 10 anos. Usei a batina como escudo para cometer crimes. Traí minha família. Manchei a imagem da igreja. E quase me matei na prisão porque não aguentava o peso da culpa. O silêncio no auditório era absoluto. Ninguém se mexia. Continuei. Não vim aqui para dar lições de moral. Vim contar o que aprendi na queda. Aprendi que o maior perigo para um padre não é a tentação externa. É o orgulho interno. É começar a acreditar que você é especial. Que as regras não se aplicam a você. Que você merece privilégios porque está servindo a Deus. Esse foi meu erro. E quase me destruiu. Contei tudo. A prisão. Os pesadelos. A tentativa de suicídio. A reconciliação. O recomeço. Falei por 1 hora. Quando terminei, abri para perguntas. Um seminarista levantou a mão e perguntou: Padre, como o senhor sabe que realmente mudou? Como sabe que não vai cair de novo? Respirei fundo e respondi: eu não sei. Não tenho garantias. Mas aprendi a vigiar meu coração todos os dias. A prestar contas. A ser transparente. E a nunca mais confiar cegamente em mim mesmo. Outro seminarista perguntou: o senhor se arrepende de ter se tornado padre? Olhei para ele e disse: não. Me arrependo de ter sido um padre falso. Mas não me arrependo de ser padre. Porque hoje sei o que isso significa de verdade. Não é poder. Não é status. É serviço humilde, escondido, sem aplausos. A palestra terminou com os seminaristas de pé, aplaudindo. Não por mim, mas pela honestidade crua do testemunho. Depois, vários vieram conversar. Um deles, chamado Felipe, disse: Padre, eu estava pensando em desistir do seminário. Achava que não era santo o suficiente. Mas ouvir o Senhor me fez entender que Deus não chama perfeitos. Chama disponíveis. Abracei aquele jovem e disse: Felipe, você vai errar. Todos nós erramos. Mas não desista. E quando errar, levante rápido. Não deixe o orgulho te segurar no chão. Voltei para São João da Mata diferente. Aquela palestra me mostrou que minha história tinha alcance maior do que eu imaginava. Não era só sobre mim. Era sobre todos que caíram e acham que não tem mais volta. Era sobre todos que mancharam a própria história e acreditam que não podem ser restaurados. Era sobre mostrar que Deus não desiste, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. Lucas, que agora era padre havia 5 anos, me visitou naquele mês. Ele estava servindo numa paróquia na periferia de uma grande cidade. Contou sobre os desafios, as dificuldades, mas também sobre as alegrias. Padre Heitor, todo dia eu lembro do que o Senhor me ensinou, que cair não é o fim. E isso me mantém humilde, porque sei que eu também posso cair. E isso me faz vigiar. Conversamos até tarde da noite. Ele me contou que havia iniciado um projeto parecido com os encontros de recomeço na paróquia dele. Estava ajudando jovens que saíram do crime, pessoas que saíram da prisão, famílias destruídas pela violência. Padre, tudo que aprendi aqui, estou multiplicando lá. E está funcionando. Porque as pessoas precisam ver que tem gente que entende a dor delas. Olhei para Lucas e vi o fruto completo. Ele não era apenas um padre. Era um padre que carregava a marca da queda e da restauração. E por causa disso, alcançava pessoas que padres perfeitos nunca alcançariam. Porque ele entendia a linguagem da rua. Entendia a linguagem do erro. Entendia a linguagem do recomeço. Hoje, quando olho para os últimos 10 anos, vejo um desenho perfeito. Não perfeito porque não teve dor, mas perfeito porque cada dor teve propósito. A prisão me quebrou, mas me ensinou humildade. A humilhação pública me feriu, mas gerou empatia por outros humilhados. A perda de tudo me esvaziou, mas criou espaço para Deus preencher de verdade. E entendi que Deus não desperdiça nada. Nem nossos erros, nem nossas quedas, nem nossa vergonha. Ele pega tudo e transforma em instrumento de redenção. Não para apagar o passado,
mas para redimir o futuro. Não para fingir que não aconteceu, mas para mostrar que existe vida depois da queda. Hoje, quando celebro a missa nessa capela simples, quando olho para a imagem de Nossa Senhora Aparecida no altar, quando vejo os rostos das pessoas que confiam em mim apesar de saberem quem eu fui, entendo que fui preso naquele 12 de outubro não apenas para pagar pelos meus crimes, mas para morrer para quem eu era e nascer para quem eu deveria ser. E se hoje alguém me encontrar na rua e perguntar quem sou, não direi que sou o padre que foi preso. Não direi que sou o padre que caiu. Direi que sou o padre que foi levantado. Porque minha identidade não está mais na queda. Está na mão que me ergueu. Na irmã que me perdoou. No mentor que esperou por mim. Na mãe que nunca desistiu. E na Mãe do Céu que intercedeu em silêncio até que eu abrisse os olhos e visse que sempre estive sendo carregado, mesmo quando achei que estava sozinho.